Boa noite a todos. É com grande alegria que recebemos cada um de vocês hoje nesta noite, aqui na nossa casa, dando continuidade ao nosso especial mês, em homenagem ao aniversário do nosso querido Moacir. Hoje teremos a palestra com o nosso amigo Alê, lá de São José do Rio Preto, e semana que vem teremos a palestra com a nossa querida irmã Heloísa Pires. No próximo sábado, contamos com a presença de todos vocês. Queria convidar a dona Elza para fazer a oração na noite de hoje para a gente. E logo depois a senhora passa acostumado muito com o telefone na mão, né? O microfone para o Paulinho. Tá bom? Então vamos nos relaxando, nos harmonizando. Vamos expandindo a nossa energia, nos abraçando uns aos outros, como irmãos que somos em Jesus Cristo. E nesta paz exterior que estamos sentindo, vamos rogando a Jesus que nos ajude na nossa caminhada, que possamos seguir dentro do seu Evangelho, os seus exemplos e dedicação que devemos ter com a doutrina. E essa doutrina é que nos impulsiona a caminharmos no bem e na verdade, no amor, na caridade. Jesus, abençoa-nos, abençoa o nosso irmão Alê, que vai expandir a mensagem de hoje. Obrigada, Senhor. Boa noite. Que assim seja. Segunda prece, estamos comendo. Rapaz, ele estava escondendo essa uma prece dessa. Ela falou que estava nervosa, imagina se tivesse calma. Pessoal, boa noite a todos. É com grande alegria que damos continuidade ao mês espírita Moacir Fernandes, essa homenagem ao nosso querido amigo seu Moacir. E, como toda semana, nós vamos relembrar momentos que passamos aqui com o seu Moacir. Momentos talvez simples, mas que para nós foram de extrema grandeza. Dizem que quando o trabalho aparece, quem quer trabalhar não pode ficar inventando muita desculpa. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Seu Moacir, certa ocasião, morava aqui próximo ao centro, estava já cansado, já tinha atendido várias pessoas, uma fase difícil da vida, não tinha muitos bens, não tinha muitas coisas. E chega a noite, seu Moacir precisa sair para atender. E naquele desespero, procura sapato, não acha sapato, totalmente bagunçado a casa. A única coisa que ele encontra para sair para atender é um par de chuteira. E mesmo assim, seu Moacir calça a chuteira e vai a campo ao trabalho. Isso apenas nos mostra que, quando temos boa vontade, não existem desculpas para fazer o bom trabalho. Basta apenas vontade. Podemos não ter a melhor roupa, o melhor carro, podemos não ter nem as condições que julgamos necessárias, mas a vontade é tudo, basta querermos. E outro exemplo de amor do seu Moacir, seus momentos finais de vida, nós íamos visitá-lo no hospital e era muito bacana, porque as enfermeiras sempre tinham alguma coisa diferente para comentar com a gente. Era o seu Moacir, ele estava em coma, inconsciente, nós íamos sempre visitá-los. E uma pessoa estava internada também e perguntou: seu Moacir já está bom? Ele já saiu do coma? Já está? Porque ele veio me visitar, veio conversar aqui comigo. E detalhe, ele ainda estava em coma, ainda estava hospitalizado, não tinha como
de corpo físico, ele visitar essa pessoa. É mais um exemplo de que, para o bem, não existem barreiras. O corpo fica, mas o espírito, a vontade de ajudar, sempre existe. Esse foi seu Moacir, esse é nosso exemplo de trabalhador que nós temos nessa casa, e não é à toa que seu Moacir dá nome a esta casa. Agradeço a atenção de vocês. Foi a avó do Diego que recebeu a visita do seu Moacir. São exemplos, temos muitos exemplos como esse, e é muito bacana isso. E hoje, pela primeira vez na nossa casa, lá de São José do Rio Preto, um amigo que nós nos conhecemos há tanto tempo pelas redes sociais, e hoje, pela primeira vez aqui. Alê, seja bem-vindo, a casa é sua. Vou pegar água. Boa noite a todos. Uma alegria imensa estar aqui pela primeira vez, rever amigos, conhecer novos amigos, fazer novos amigos. E me emocionei muito agora com esses dois pequenos, grandes exemplos do seu Moacir. Então, para mim, é uma honra fazer parte desse mês especial do seu Moacir Fernandes. E esses dois exemplos nos mostram como somos pequenos ainda. Como somos pequenos. Mas vamos lá. Trago hoje um tema, eu tenho trabalhado muito isso nas minhas palestras, procurando trazer algo relacionado ao nosso dia a dia, algo relacionado com o nosso cotidiano, a fim que nós possamos absorver e levar para casa e colocar em prática. Não adianta, às vezes, eu, principalmente a Lê, gosto muito da área técnica, então eu deixo essa área técnica para seminários, para estudos, mas eu acho que as palestras públicas, nós temos que trazer algo simples, algo direto, algo que você possa encontrar uma consonância com o seu dia a dia. Eu tenho trabalhado muito isso em mim. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão da influência da sugestão oculta, que é um tema que Kardec ele teve um carinho muito especial em elucidar isso para nós. Então, hoje nós vamos estudar essa temática dentro dos textos de Allan Kardec, ok? Para a gente, como às vezes na casa tem pessoas que estudam mais, tem pessoas que estudam menos, os desencarnados também tem aqueles que sabem mais e menos, tem aqueles que estão vindo pela primeira vez na casa e tudo mais, a gente vai partir inicialmente de dois pressupostos. Então vamos lá. Deus. Para nós equalizarmos um pouco, para que nós tenhamos um bom entendimento, nós vamos partir do princípio que Deus é o Criador de tudo e de todos. Esse Deus que é soberanamente justo e bom. Esse Deus que é onisciente, que é onipotente, que não cessa um instante sequer de nos emanar o amor. Esse Deus que provê, esse Deus que é providência, que é previdência, que não nos deixa só. Nós somos a centelha divina. Então, por que a gente tem que partir desse pressuposto? Que muitos podem pensar que a influência oculta é um castigo de Deus, ou que Deus deixou ele de lado, né, abandonou, e não é essa a visão. Nós somos filhos dele, e ele emana amor constantemente para nós, e nós somos o amor do próprio Pai, né? Porque o próprio Jesus nos veio e nos disse: nenhuma ovelha desgarrada ficará só, ele vai arrebanhá-la e vai conduzi-la no caminho. O segundo pressuposto, nós vamos alma. Nós temos que ter um conceito de alma, que é a alma espírita. Somos seres únicos, somos alma, ser pensante. Então a alma
ela é o ser pensante. Não existe pensamento fora da alma. E essa alma, nós temos que ter esse entendimento. Ela, mesmo com a morte do corpo físico, ela continua a existir. Nós temos que ter esse conceito conosco. O corpo biológico vai à falência, vai a óbito, mas ela continua a sua jornada. E essa alma, ela não perde nada, tanto do intelecto quanto da moral. Tudo que nós agariamos de existências pretéritas, nós vamos colhendo e vamos trazendo para outras vidas. Então nós somos hoje uma alma que somos o produto de todas as nossas existências passadas, tanto do intelecto quanto da moral. Não perdemos nada. E se essa alma, ela existe além do corpo físico, aonde ela vai morar? Onde ela vai estar? No mundo espírita ou no mundo dos espíritos, como diz Kardec, ok? Então nós temos que ter esses dois pressupostos bem calcados em nós, para que nós possamos entender um pouco mais sobre essa temática. Mas vamos supor que aqui tem alguém que não acredite nem em Deus e nem na existência da alma, né, na continuidade dela depois da morte do corpo. Não tem problema, você vai ser influenciado do mesmo jeito, ok? Se alguém que nos assiste pelo Espiritismo Brasil, pela página do Moacir Fernandes também, não acreditar, não tem importância. A influência vai acontecer do mesmo modo. Quando essa alma, ela vai existir depois da morte do corpo físico, então nós vamos tratar agora para onde ela vai. Olha lá. Então nós vamos falar um pouquinho dos mundos. Kardec, ele vai dividir didaticamente dois tipos de mundo, ok? Vamos lá. Mundo material. É esse mundo físico que nós nos encontramos agora mergulhado na carne, no qual, um exemplo, os nossos olhos conseguem perceber. Nós nos interrelacionamos, né, nos abraçamos, tudo, né, aqui vemos a estrutura da casa maravilhosa, tudo isso. Então é esse mundo físico que nós estamos mergulhados na carne, nós vamos chamar de mundo material. É esse mundo que a gente vê com os nossos olhos do corpo, tá? Essa percepção que nós temos pelos nossos sentidos. Aí Kardec vai colocar também o mundo espírita ou dos espíritos. Esse mundo é aquele mundo que nós não conseguimos perceber com os nossos olhos da carne. Graças a Deus, né? Só os médios videntes, né? Os médios no sentido restrito da palavra, né? Que são os médios videntes, eles sim conseguem ver essa relação do mundo espírita. Então lá, por que eu disse no começo didaticamente? Porque na verdade, tanto o mundo material quanto o mundo espírita é apenas didático para a gente poder entender que existe esses dois tipos, mas na verdade eles se interagem, eles se confundem, tanto que nós estamos aqui e eles, os espíritos que estão desencarnados, estão aqui junto conosco, ocupando o mesmo espaço. Então, na verdade, esses mundos estão junto e misturado. Por isso que Paulo fala, né? Há uma nuvem de testemunhas, né? O próprio Kardec nos fala que às vezes os espíritos os acotovelam, porque na verdade esses dois mundos estão juntos, ok? E para a gente ter uma noção desses mundos, nós vamos ver agora os mundos habitados que Kardec coloca para nós. Olha lá, as diferentes categorias dos mundos habitados. Ele vai dividir em 5. Mas Ale, por que a gente vai ter que ver essa questão dos mundos aí? Para a gente poder ver aonde e qual tipo de influência que nós estamos sofrendo, ok?
Então vamos lá, ó. Ele vai colocar 5. Nós vamos ver de baixo para cima, ok? A ordem é essa. Olha lá, primeiro, os mundos primitivos. Isso eu estou colocando. Olha lá, mundos de provas e expiações. É esse que nós vamos nos ater, tá? O resto é só para a gente colocar. Mundos de regeneração, mundos felizes, celestes ou divinos. Então, esse mundo primitivo são aqueles a qual, quando nós estamos passando pelo estado dominal, quando nós começamos o estado dominal, nas nossas primeiras, né, encarnações, nós vamos habitar eles. Olha, só para a gente ter uma noção. Ó. Destinado às primeiras encarnações da alma humana. Então, nós já estamos no período hominal. A vida toda material se limita à luta pela subsistência. Um dia eu caço, outro dia eu sou caçado, mais ou menos assim, tá? O senso moral lá é quase nulo, por isso mesmo as paixões reinam soberana. Quando nós lemos nos textos de Kardec paixão, nós temos que sempre atrelar a influência da matéria sobre o espírito. Então, a influência da matéria sobre o espírito vai dar o que nós vamos chamar de paixões, ok? Próprio de espíritos da terceira ordem. Mundos de provas e expiações. Olha, eu fiz até um fundo diferente para a gente poder entender mais ele. Aqui nós vamos nos ater. Porque nesse mundo, ó, o mal predomina. Por isso que você pega a internet, liga a televisão, pega os jornais, você só vê coisas ruins, aberrações. Tem hora que a gente vê uma certa notícia, fala assim, meu Deus, acho que Deus não está vendo isso, não é possível. Mas acontece. Por quê? Porque aqui, ó, predomina o mal. Nós temos o mal ainda dentro de nós, ok? Olha lá, a atual situação, olha lá, da Terra. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então é por isso que nós passamos e observamos noticiários no qual às vezes a gente fica até assustado com coisas que a gente vê ainda. Mas é próprio da nossa evolução ainda. Okay? Só para repassar, aí nesses mundos de regeneração, a gente tem ainda algo para poder consertar, espiar, mas ali nós já temos outras forças que vai nos reforçando, repousando das fadigas. Já lá nos felizes, olha lá que lindo, ó, o bem sobrepuja o mal. Por isso, a felicidade impera. Olha como é bom a gente se melhorar para poder dar esse salto evolutivo na escala, para merecer essas moradas aí. Os celestes, então, nem se fala, né? Onde exclusivamente só reina o bem. Por isso que a gente tem que se melhorar, se transformar moralmente, a fim que nós possamos merecer esses mundos melhores do que a Terra. Tá, Ale, nós vamos nos ater a esse. Por que a esse? Simples por isso. Se você pegar a Gênese, no seu capítulo 14, Kardec vai falar assim, ó, pululam em torno da terra, olha lá, os maus espíritos. Então imaginemos a terra, nós como os habitantes, lá nós já vimos agora, né, que lá ainda há um mal em nós, então o mal predomina. Só que em torno da terra também. Então tem a terra, espíritos na sua maioria imperfeitos, onde tem os mal, tem a paixão, e olha lá, em torno dela também tem. Por quê? Em consequência da inferioridade moral dos habitantes da Terra. Então, essa quantidade de espíritos inferiores do mal que estão em torno é reflexo nosso. Sendo os espíritos nada mais do que a alma dos homens que viveram sobre a terra, se na terra moraram homens maus, eles vão estar
também nessa atmosfera mal. A ação malfazeja desses espíritos é de parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços dados também neste mundo. É reflexo. Basta você saber quem são os habitantes para saber quem são esses espíritos que estão em torno. E olha o que fala numa brochura de Kardec, o que é o Espiritismo. Essa brochura, aliás, Kardec recomenda para aqueles que querem conhecer, né, a ciência espírita, o Espiritismo, começar sempre estudando por ela. E olha o que ele vai falar. Os espíritos que formam a população invisível da Terra. Lembra? Mundo físico, mundo espírita. Na verdade, é só uma colocação pedagógica, mas eles estão se confundindo. Então, aqui, em torno de nós, é essa população invisível da Terra. São, de alguma sorte, o reflexo do mundo material, corporal. Neles se encontram os mesmos vícios, as mesmas virtudes, e há entre eles ignorantes e charlatães, prudentes e levianos. Então, esse mundo espírita que aqui está confundindo com o nosso é reflexo também da nossa inferioridade moral. Isso nós estamos vendo como uma introdução para saber qual tipo de influência que nós estamos mais envolvidos e os cuidados que nós temos que ter para que não seja alvo disso. Feito, prosseguimos. Ale, mas como que se processa isso? Como que se dá? Como isso ocorre? Olha lá, tem uma pergunta chave para essa temática. Kardec ele vai conduzir isso na questão 459. Olha só a pergunta que Kardec faz. Olha a beleza dela. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Então, o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber se os espíritos eles vão, de certo modo, nos influenciar, olha lá, nos nossos pensamentos. Só que ele vai além. Ele vai além dessa ação mental. Ele quer saber algo que está além da nossa casa mental. Ele quer saber algo de ação. Olha a resposta. Eu fiz até um grifo para vocês. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência, olha lá, são eles que vos dirigem. Então, olha o tamanho que é essa influência em nossa vida. Primeira vez que eu estudei essa questão, me lembro, primeira coisa que eu questionei, mas cadê o nosso livre-arbítrio, né? Porque são eles que nos dirigem. Depois a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas olha o tamanho que é essa influência. Kardec, na Revista Espírita, ele vai tentar trazer isso numa equação matemática. Ele fala assim, pega o teu dia, 24 horas, veja os seus pensamentos, os seus atos. Olha só, 3/4 de tudo isso é influência, apenas 1/4 é teu. Agora você imagina, teu dia de 24 horas, seus atos e pensamento, 3/4 são influência. Olha como é que nós somos bombardeados, entre aspas, né, com essa influência. Tá, mas Ale, tudo bem. Como que se dá esse vínculo? Como que isso vai acontecer? Como que eu vou me vincular a essa influência? Simples. Pensamento.
O pensamento gera uma associação aonde essa influência se dá. Vamos entender um pouco a questão do pensamento? Kardec, ele trata do pensamento em duas revistas espíritas. Revista Espírita de 1866 e Revista Espírita de 1868. Lá ele vai discorrer sobre essa temática aí do pensamento. E ele vai dizer: pelas leis fluídicas conhecemos a força que é o pensamento. O pensamento é força viva. Então, olha só como esse pensamento age, né, sobre os fluidos e como ele tem uma influência na nossa vida. Então, vamos lá. Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos e também na revista, eu vou tentar esquematizar aqui para vocês, tá? Entender melhor. Ele vai falar que no universo não há vácuo, não há espaço vazio. Mesma coisa que nós fechamos essa sala hermeticamente, nós não vamos enxergar, mas o oxigênio está presente aqui, a gente não enxerga. Mais ou menos é essa analogia. No universo todo de meu Deus, como diz João 14:2, as muitas moradas na casa de meu Pai, no universo todo não há nenhum espacinho que esteja vazio. Não há. Vamos lá. Ó, faz de conta que isso aí é o universo de meu Deus. Kardec fala que não há nesse universo nenhum espaço vazio. Não há o vácuo. Há uma substância que Kardec vai nos falar e vai denominar como fluido universal. Esse fluido universal, ele vai tomar conta de preencher todo esse universo de meu Deus. Então vamos preencher. Olha lá, pronto, preenchemos com fluido. E Kardec vai nos falar o seguinte: esse fluido, ele é o carreador do nosso pensamento. É ele que vai levar o nosso pensamento, é ele que vai conduzir o nosso pensamento. Então vamos lá, vamos representar aqui. Olha lá, um carro. É ele que vai conduzir. Um carro, geralmente, para andar, ele precisa de combustível, né? Neste nosso caso, qual que é o combustível que nós utilizamos? Já vou dar uma dica. Não é a gasolina nem o álcool. Tá? Vamos lá, quem pode me ajudar? Agora, os encarnados, por gentileza. Os desencarnados já falaram. A vontade. É ela que vai impulsionar esse meu pensamento. Então vamos entender. Vamos supor, vou tentar esquematizar aqui para vocês. Ó. Indivíduo A, indivíduo B. Kardec vai falar na revista de 66 que não importa aonde você esteja. Não importa. Pode ser em Duartina, pode ser em Rio Preto, em Bauru, Araraquara, São Paulo, pode ser em Marte, em Júpiter, em Saturno, não importa. Não importa. Também não importa se você está encarnado ou não. Quando você se liga através de um pensamento a outro, Kardec vai nos falar que cria-se uma ligação fluídica. Okay? Então vamos só entender uma coisa. Se esse fluido está por todo o universo e ele é o carreador do meu pensamento, aonde meu pensamento pode ir? Aonde ele pode ir? Qualquer lugar. Então, vocês conseguem entender isso ou não? Que isso é importante a gente saber. Tá? Então vamos lá. Não importa se você está encarnado ou não. Não importa se você está aqui na Terra, em Marte, em Júpiter, em Saturno, não importa. Quando liga-se um ao outro via pensamento,
cria-se uma ligação fluídica. Olha lá. É dessa maneira que os espíritos se comunicam. Via pensamento. Não há palavra articulada. A palavra articulada é matéria. Espírito não é matéria. Ele não vem falar no meu ouvido. Ele não vem comer meu cérebro. Ele é o pensamento dele que vai fazer esse trabalho da palavra articulada. É via pensamento, ok? É dessa maneira também, via pensamento, que eles nos comunicam conosco. Via pensamento. Então vamos ver lá que Kardec diz na Gênesis, ó. O pensamento, ele age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem pensamento, como o ar nos traz o som. Podemos dizer, portanto, com plena certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, o pensamento para nós é tudo. Aqui, meu avô falava, né? Me diga com quem tu andas, que eu direis quem tu és, né? Os mais antigos aqui sabem. Na questão do mundo espírita, não. Você pensou, eu já sei quem está te acompanhando. Porque é via pensamento, você vai se vincular a espíritos que pensam igual a você. Então é simples. Feito? Por quê? Vamos ver lá. Revista Espírita de 68. Mês de dezembro e mês de junho. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. É que nós que desconhecemos isso. Porque se nós soubéssemos como é forte o nosso pensamento, a gente às vezes alavancaria muito mais a nossa evolução. Olha lá. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não manipulando como o homem manipula os gases. Por que ele fala isso? Ele está fazendo uma analogia que os espíritos eles manipulam os gases, só que é diferente do que nós fazemos nos laboratórios de química, de física. Não, ele não faz essas manipulações igual nós fazemos. Tá? Por quê? Olha lá. Mas com o auxílio do pensamento e... Olha só, o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Tanto que espírito não tem mão. Tá? O pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para nós. Então, com as minhas mãos, eu posso te curar. Posso te matar. Com as minhas mãos eu posso te acariciar, mas posso te bater também. Eu posso tudo. Eu posso construir uma bomba atômica com as minhas mãos e posso construir uma casa para abrigar pessoas. Eu posso cozinhar, eu posso criar um veneno. Então é assim, o mundo espírita, onde os espíritos estão, olha lá, é o pensamento e vontade. Basta. Eles podem criar qualquer coisa. Feito? Prossigamos. Tá. Se nós estamos sujeitos a essa influência, e eu estou falando dos mundos, né, da Terra em especial,
vimos que ela pululam em torno dela, né, espíritos inferiores. No que o Espiritismo fala que os habitantes do mundo, né, espírita é reflexo do nosso corporal. Tá. Então, mas Ale, será que é tudo ruim? Como é que é essa influência? Como que é essa natureza? Kardec usa o termo salutar e perniciosa. Você pode usar positiva e negativa, como você quiser. Tá? Então, existem esses dois tipos de influência. Ou ela é positiva, ou ela é negativa, ou ela é salutar, perniciosa. Mas aí, como que isso vai se dar? Vamos lá, questão 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem sobre os outros? É somente boa? Não. Olha lá. Sempre boa se você tiver em torno de você bons espíritos, óbvio. Só que, olha lá, os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento que lhe parece suscetível de se deixar levar, e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastam ao mal durante a vida terrena. Ou seja, não é porque ele morreu que ele virou santo, ele vai continuar do mesmo jeito, com os mesmos vícios, com as mesmas virtudes também. Então, muito cuidado. Por isso que o próprio Jesus nos fala, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. A gente vai ver como que é isso quando ele passa para o mundo espírita. E como que se dá então? Sempre por sintonia. Vamos ver, os mais antigos aqui vão lembrar dessa figura. Reconheceram ou não? Quando eu pequeno, faz tempo já, eu tinha um desse. Minha mãe tinha um desse. Esse rádio era um rádio grande, de válvula. Ele tinha duas alegrias. Primeiro, a hora que você ligava, aquelas válvulas começavam a acender, você ficava maravilhado com aquilo. Eu falei, nossa, demorava uma meia hora para ele entrar no ar. Mas entrava. Chiava para danar, mas era gostoso. Era uma brincadeira à parte, as válvulas acendendo. Então, olha lá. A sintonia de nossas estações depende dos nossos. Então, vamos lá. Esse dial aqui, que ele vai sintonizar a frequência lá dele, vamos supor, e os meus pensamentos estão aqui, ó. Logo, eu vou nessa faixa atrair espíritos que estão sintonizados também nessa faixa. Um exemplo, eu pulei para essa aqui agora. Também. Você vai sintonizar espíritos que estão nessa mesma faixa. E assim sucessivamente. Eu estou aqui, ó. Você vai estar aqui e com você todos os espíritos que estão sintonizando aquela faixa. Então, do que vai depender essa influência? Qual é a sua faixa? Porque dependendo do seu pensamento, você vai atrair espíritos que estão na mesma faixa de pensamento. Vamos trazer para a nossa prática do dia a dia? Olha lá, eu ali. Eu não coloquei, mas eu quero tentar colocar para vocês. Guarde muito bem o que eu vou dizer. Quem nos acompanha também. Quando eu sou a alma, eu sou o ser pensante. Eu penso. Eu sou a causa desse pensamento. Então, quando eu penso, eu crio um efeito nesses fluidos que estão ao meu redor. E esses fluidos que estão ao meu redor, eles vão ter a qualidade do meu pensamento.
Isso você tem que guardar muito bem. Vai te ajudar no teu dia a dia. Então, eu, Alê, ser pensante, eu sou a causa. Esse meu pensamento, ele vai gerar um efeito nesses fluidos que estão ao redor. E esses fluidos que estão ao meu redor terão a qualidade que os meus pensamentos darem a ele. Consegue guardar o bem? Que vai servir para nós aqui do subsídio. Então vamos lá. Eu, Alê, ser pensante, ó. Vou começar a pensar. Eu sou a causa. Então tá, eu estou pensando inveja. Eu sei que não é o caso de vocês aqui presente hoje, tá? Mas assim, às vezes a gente pensa em inveja, tá? Então vamos supor que você está ralando para Dadel no teu serviço de sol a sol. Aí você, de repente você dá uma pausa, pega o teu Instagram, rola lá a timeline dele, aí você vê aquela foto do cara lá na, sei lá onde que ele está lá, naquela praia maravilhosa, paradisíaca, e você num sol escaldante, trabalhando que nem um camelo. Aí você fala, não está certo isso. Aí você começa a ter sentimento de inveja. Então, se eu sou a causa, eu estou pensando em inveja, essa inveja vai criar no meu fluido ao redor a qualidade inveja. Então tá, eu vou pensar ódio, raiva. Lembra do rádio, do dial? Eu sintonizei uma faixa de ódio, eu vou atrair espíritos da mesma faixa. Então eu penso ódio, eu penso raiva, eu crio um efeito nesse fluido, e esse fluido vai ter a qualidade do meu pensamento, raiva, ódio. Ok? Eu penso lá, tristeza, culpa, insatisfação. Quando a gente está triste, você procura só coisas tristes. Já percebeu isso ou não? Você quer ouvir uma música, pôr aquela música dor de cotovelo, aquela coisa, né? Se auto-punindo. Você vai começar a ver filme que lembra daquela situação. Você começa a atrair junto de ti espíritos que pensam da mesma forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Olha lá. Medo. Olha lá, o medo. Quando a gente tem medo, pode ver que esse medo, dependendo, ele potencializa. Por quê? Você vai atrair espíritos que pensam igual a você. Qual que é o seu nome? A Ana. A Ana está com medo. A Ana está com medo. Aí, ela gerou o pensamento, esse pensamento criou um efeito fluídico em volta dela, e esse fluido vai ter a qualidade medo. Vamos supor que eu sou um espírito inferior, supor não, eu sou, né? Aí, eu vou querer, estou desencarnado e eu quero o mal dela. Eu vou instigar esse medo. De que maneira? Ela está em casa sozinha, eu vou lá e falo para ela assim, nossa, estou lá, no meu pensamento vai conectar com ela. Por que o meu pensamento conecta com o dela? Porque a gente está na mesma faixa. Eu entrei no pensamento dela. Aí eu falo assim, nossa, cuidado, hein, ó. O pessoal está falando que está matando todo mundo que fica em casa sozinho. Pronto. Aí ela já desmonta. Aí isso vai me dar o quê? Prazer. Porque eu estou vendo ela com mais medo. É assim que agem os espíritos quando nos influenciam para o mal. Eles sentem prazer em ver a gente pior. Feito? Então vamos lá. Lembra? Eu pensei tudo isso. Isso vai criar um efeito
em torno de mim. E esses fluidos vão ter a qualidade do meu pensamento. Então ele vai ter qualidade ciúmes, tristeza, inveja, medo, insatisfação, ódio, culpa, raiva. Qual que é o problema? Quando eu sintonizo essa faixa, eu tanto estou emitindo o meu pensamento, a minha qualidade de pensamento, quanto eu estou assimilando. Eu estou deixando entrar mais. Então eu fiz um resuminho para vocês entenderem melhor. Olha lá. Ao emitir uma ideia através do meu pensamento, eu me coloco em sintonia, estabelecendo a atração entre os pensamentos de outros seres que se assemelham com os meus. Por isso que quando a situação não está boa, se você continuar martirizando esse pensamento, ela tende a ficar pior. Por causa disso. Ó. Eu pensei, eu sou a causa. Eu gero um efeito nesses fluidos ao meu redor. E esses fluidos vão ter o quê? A qualidade do meu pensamento. Kardec fala na revista que até os nossos pensamentos mais íntimos os espíritos conhecem. Por quê? Aqui, ó. Ele não precisa te perguntar, ó. Ele sabe o que está se passando. Por causa da qualidade dos fluidos. E note uma coisa. Eu assimilo, eu emito e assimilo. Se é o fluido que leva o meu pensamento, e ele está por todo o universo, aonde pode ir meu pensamento? Então eu preciso estar junto de você para te influenciar? E todo mundo pensa que está do lado. Ah, vê se tem alguma coisa aqui do meu lado. Eu posso estar em outro planeta e eu vou te influenciar. Vamos dar um exemplo prático? Quando eu oro para o meu anjo da guarda me ajudar, Kardec fala no Livro dos Espíritos que todos nós temos um anjo da guarda superior. E esses anjos da guarda, sendo superior tanto do intelecto quanto da moral, eles fazem morada em outros planetas muito distantes do nosso. Mas eles nos conectam via pensamento. Então eles não precisam estar junto de nós para nos influenciar. Vê se tem alguma coisa aí. Não precisa estar, ele vai te influenciar de longe, porque é via pensamento. Eu venho na casa, gente, eu fui no centro ontem lá, o Ale foi lá, eu fui lá, fiz a palestra, eu estava tão mal. Eu entrei no centro, fiquei tão bem, tomei um passa demais. Aí você sai, continua pensando a mesma coisa. Eu tomei um passo no centro, mas é fraco, sai do mesmo jeito. Mas e o seu pensamento? Eu tenho que mudar a causa. Mesma coisa, sofísio. Você vai lá com dor nas costas. Eu vou te fazer todo um procedimento de analgesia, de tirar a dor, de inflamação. Vou te deixar zero. Eu estou combatendo o quê? O sintoma. Se eu não te falar, se eu não detectar a causa e te orientar, você vai sair dali no outro dia e vai voltar a dor. Mesma coisa. O meu padrão de pensamento, ele tem que mudar. Então vamos lá. Lembrando que, olha lá, de novo, para guardar bem o radião, a sintonia de nossas estações depende dos... Então vamos ver agora. Olha aí o Ale de novo. Eu sou a causa, lembra? Eu vou pensar, esse pensamento vai gerar um efeito ao meu redor nos fluidos, e esses fluidos terão a qualidade do meu pensamento.
eu vou pensar caridade, esperança, olha lá, alegria, paz, amor, confiança, benevolência, fé. Palavrinha mágica, fé. Então eu pensei, eu vou criar em torno de mim um efeito nesses fluidos, olha lá. Esses fluidos vão ter a qualidade do que eu estou pensando. Amor vai ter qualidade de amor. Esperança, esperança. Paz, paz. Benevolência, benevolência. Alegria, alegria. Caridade, caridade. Fé, fé. Confiança, confiança. Ao mesmo ponto que eu emito, eu também assimilo. Lembra? Ao emitir uma ideia através do meu pensamento, eu me coloco em sintonia, estabelecendo uma atração entre os pensamentos de outros seres que se assemelham com os meus. Não vou utilizar como um termo feedback, mas vamos utilizar como sintonia mesmo, melhor. Tá? Feedback no sentido que você está tendo um retorno do que você está pensando. Aí pode até ser. Tá? Mas nesse caso em especial, é a sintonia. É uma questão de você emitir e assimilar. Perfeito? Até aqui vocês conseguem entender? Tudo tranquilo? Podemos dar uma prosseguida? Não esqueçam, hein, por favor. É a terceira vez que eu coloco isso aqui. Se vocês esquecerem, meu... Nossa. É? Lembra do rádio. Lembra? Tem lá? Ele não deixa. Tá. E como que eu consigo detectar isso? Como que eu sei que isso está acontecendo? Vamos imaginar aquela sintonia lá do rádio como uma antena, tá? Eu emito, lembra? E também assimilo. Só que isso não se dá de maneira com que a gente está imaginando. É uma coisa muito sutil. Eu estou com influência espiritual. Eu já imagino aquele capetão, né? Com aquela capona vermelha, com aquele tridente espetando você, com aqueles olhos chispando fogo. Nada disso. Nada disso. Eles são inteligentes também como a gente. Inteligentes no sentido, né? Eles são sutis. Eles vão te pegar no teu calcanhar de Aquiles. Nos seus vícios, nas suas paixões. É ali que eles vão trabalhar. Vamos colocar a seguinte situação. Como você se chama mesmo? A Fátima. Fátima, casada. O marido dela extremamente ciumento. Tá? Então, eu sou um espírito que quero o mal dele, quero influenciar ele negativamente falando. Então, como que eu vou pegar ele? Eu vou pegar ele Não, eu vou direto no calcanhar de Aquiles deles. Eu sei que ele é ciumento. Aí, de repente, a Fátima fala assim: amor, vou na manicure. Isso é um sábado de manhã, 8 horas da manhã. Aí, meio-dia, nada. Aí ele já começa a ficar, mas aí eu estou de olho, né? Entre aspas, o espírito não tem olho, né? Mas tudo bem. Estou ali na espreita. E aí eu sinto que ele já está ficando incomodado. Aí o que eu penso? É agora que eu entro. Aí eu entro via pensamento e vou morder o cérebro dele. Nossa, hein? Mudou de nome. Qual que é o nome dele? Benjamin. Nossa, Benjamin. Manicure mudou. Agora mudou de nome, é manicure agora? Aí ele já fica... Aí dá 2 horas da tarde nada, 3 horas da tarde.
Falei, nossa, hein, que manicure eficiente é essa, e até agora não voltou? Aí ele já começa a ficar mais incomodado. E aí eu começo... Aí eu sinto que ele começou a ficar nervoso. Se ele está nervoso, a sintonia dele atrai espíritos que vai deixar ele mais nervoso. É isso que eu quero. A sorte que ele é da mão de Deus, né? A sorte. Cuidado que a mão de Deus pode te bater também, cuidado. Aí de repente, ele começa a ficar mais nervoso. Aí eu entro de novo e falo assim, né? Via pensamento. Nossa, aquela manicure tem 1,80 m e forte, hein? Aí ele desaba. Aí ele já começa a ficar com ódio, com raiva. Aí ele começa a atrair espíritos que também se sintonizam com isso, que querem o mal dele também. E eu estou me deliciando. Aí de repente entra a Fátima. A hora que ela entra, que ela vai falar, ah! Não fala nem amor, ah! Ele já solta os cachorros nela. A mão de Deus ele também solta nela. Aí começa a falar, não deixa ela nem justificar. Ela começa a ficar chateada, fica magoada, aí ela vai mudar de quarto, troca de quarto. Fica uma semana sem falar com ele, troca de quarto. E aí de repente vejo que está tudo em paz, né? Ela vê tudo bem, aí vai justificar, olha amor, aquele dia fui fazer a unha, ela enrolou um pouco, ela não estava bem, e justo na minha hora, ela passou mal, eu tive que socorrer ela, levar ela para o UPA, pela UBS, e eu fiquei lá até tarde por causa disso. Aí ele vai parar, fala, nossa, o que eu fui fazer, hein? Qual que é o sentimento que vai vir nele? Hã? Culpa? Aí eu entro de novo nele. É isso que eu quero, que ele fique culpado, aí eu vou martirizar ele. Então olha como é que é sutil a coisa. Olha como é que é sutil essa influência. Então eu tenho que tomar muito cuidado que tipo de pensamento que eu estou tendo com frequência. Eu tenho que conhecer o que eu estou pensando. Opa, esse pensamento não é meu. Eu não penso assim. Um exemplo, eu, Alê, nessa atual existência eu não bebo, nunca bebi. Já imaginou eu com o pensamento de ir no bar encher a cara? Peraí, uma coisa está errada. Então eu tenho que estar de olho, né? E ver o que está acontecendo na minha casa mental. Que hábitos que eu estou cultivando que são associados a esses pensamentos? O que eles estão me levando? Fica antenado. Porque eles vão pegar nos teus vícios, nas tuas fraquezas. Eles vão martelar aí. Ele não vai martelar no que você tem de bom. Ele vai martelar no que está de ruim. Se você tem uma propensão a sexo desregrado, ele vai entrar ali. Se você tem uma propensão a atrair a sua namorada, seu marido, eles vão entrar aí. Aí eles vão formatar tudo para você trair, aí coloca ela para desconfiar e pegar. Aí vai ter o quê? Separação. Aí eles vão se deliciar com isso. Para onde são direcionados os nossos pensamentos? Precisamos saber. Para que lado que eu estou canalizando ele? Para que setor? Para que assunto? Quais pensamentos eu estou alimentando? Eu tenho um pensamento, esse pensamento eu vejo que não é muito corriqueiro meu, mas eu dou corda para ele. Eu alimento ele.
Quais pensamentos estão vertendo desse desejo central, fixo? Por que isso está fixo na minha mente? Então eu tenho que estar sempre antenado nessas coisas. Tá? Por quê? Olha só o que Pedro, na primeira carta de Pedro, ele nos traz. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sede sóbrio, ou seja, fica ligado. Mas vigilantes. Vigilantes, pensamento. Começa a observar. Mas o que tem a ver com o sono? Isso, vigiai e orai. Verdade, é isso mesmo. Mas, Ale, o que tem a ver o sono com isso? Tudo. Estou montando uma próxima palestra, chama Acorde para o Sono. Sono tem tudo a ver. Por quê? Quando nós, através do nosso sono fisiológico, ao dormir, a alma, ela se emancipa, há um processo de emancipação da alma. Essa alma, ela vai para o mundo espírita, ou dos espíritos, e ela vai se relacionar com outros espíritos, com os afins. Tá? Por quê? Olha só o que disse Jesus. Mateus capítulo 6. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará. Então, se você deitou, meu amigo, pensando em trair a esposa ou a namorada, você vai se consorciar com essa turma, igual você falou, os afins. Se eu estou pensando em furtar um carro, eu vou me consorciar com isso. Se eu estou pensando em vir ao centro, ajudar na limpeza, no trabalho, eu também vou me consorciar com esses espíritos. Então, muito cuidado do que o modo com que você está dormindo. Será que você está fazendo uma boa leitura? Ou você está vendo filme de terror ou filme pornográfico? Ou você está lendo coisa que nada a ver? Toma cuidado. Será que você está lendo alguma coisa legal? Será que você está se preparando, fazendo a sua oração, a sua prece? Ou não? Porque tudo isso vai influenciar no teu sono. Então, se eu quero, através da emancipação da alma, me consorciar com espíritos bons, eu também tenho que cultivar hábitos bons. Eu tenho que estar pensando coisas boas. Por quê? Vamos trocar aqui? Vamos trocar essa frase aqui de Mateus. Vamos trocar tesouro por pensamento. E vamos trocar coração por espírito. Vamos lá? Porque aonde estiver o teu pensamento, aí também estará. Porque a alma é o ser pensante, não existe o pensamento fora da alma. Eu pensei, eu estou lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O sono é muito importante. Eu posso me consorciar com os afins bons, salutar, como diz Kardec, ou os perniciosos, negativos. Vai depender de você, e exclusivamente de você. Feito? Mas e aí?
Se eu me sintonizo, eu atraio, para mim repulsar também é via pensamento. Então, como que eu consigo neutralizar a influência negativa, a influência perniciosa que Kardec nos fala? Vamos lá, a fórmula. A prece. Por quê? Pega lá, Kardec teve um carinho muito especial com a prece. Ele trata da prece em várias das suas obras. Pega lá, terceira parte de O Livro dos Espíritos, lá no segundo item, Lei de Adoração, item 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é comunicar-se com ele. Então, se eu estou me comunicando via prece com Deus ou com os espíritos superiores, que são os executores da vontade de Deus, eu estou criando em torno de mim um efeito fluídico, lembra? Que vai ter a qualidade do meu pensamento. Então, se eu me comunico com Deus, que é a inteligência suprema, eu vou atrair junto de mim espíritos bons. Então, a prece é uma ferramenta muito poderosa para isso. Muito. Mas ela tem um problema. Quem aqui fez a sua prece antes de sair de casa hoje? Calma. Não levanta muito o braço, não quer muito braço, não dá para me contar. Vai, devagar, devagar, 1, 2 e... Esse é o problema da prece. De tão simples, de tão fácil, singela e prática, gratuita, ninguém faz. Você acha que eu vou orar para consorciar com espíritos bons? Eu quero me consorciar com espíritos iguais a mim, inferior, que vai alimentar as minhas paixões, vai me dar prazer. Você acha? Então a gente precisa rever isso. Precisamos rever isso, ok? Outra coisinha legal. Olha lá, ó. O que vocês estão vendo ali? Olha só, Deus na sua infinita misericórdia, nossa, Deus na sua infinita misericórdia, passou da hora já. Ele não falou assim, olha, Ale, reencarna lá na Terra, se vira, vai velho, tem que evoluir. Não, a sua infinita misericórdia nos fala assim, olha, Ale, vou te dar uma oportunidade de você melhorar, de você reparar alguns equívocos do passado, construir novas pedagogias de alavancar o seu progresso, mas olha, se você precisar de qualquer coisa, usa a oração que você se comunica comigo. Mas, mesmo assim, Ale, eu vou te dar um ser superior, tanto do intelecto quanto da moral, para estar junto de ti, nas horas que você precisar de discernimento, nas horas que você precisar escolher, porque a nossa vida é uma vida de escolhas. Se eu atraio junto de mim um anjo da guarda, que é um ser superior, com certeza as minhas escolhas serão menos equivocadas. Eu sempre falo para minha namorada que ninguém mandou ela não orar muito, agora já era. Tá? Olha lá, ó. O que essa figura te mostra? Primeiramente, tem dois personagens, não tem? Um está com o quê? Hã? Isso, o outro está com... Então, no lugar de você ficar só rolando a timeline do Facebook, entrando no WhatsApp com coisa que não te leva a nada, e ver o Instagram para você passar raiva, pega um livro, vai estudar.
O conhecimento ainda é a ferramenta de progresso que melhor está disposto para nosso grau evolutivo. Por isso que João, no seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 32, nos fala: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Porque a minha visão de mundo muda completamente. Uma mente dilatada pelo conhecimento, ela jamais retroage, jamais. Mas eu preciso conhecer. Okay? Olha lá, prática no bem. Mente desocupada, oficina do capeta. Vocês nunca ouviram falar isso? Se você quer melhorar a tua mente, vai trabalhar. Faz que nem o senhor Moacir Fernandes. Vai trabalhar. Você vai ver se você tem tempo para ficar pensando besteira. Não tem. Falo por mim. Vai trabalhar. O trabalho, além de ser uma lei, ele te livra das influências negativas. Porque quando você se dispõe a ajudar alguém, eu sempre falo, aquele alguém é o beneficiário direto, mas o maior beneficiado somos nós. Tanto que Jesus no seu Evangelho fala, tudo que Mateus, acho que 25:40, tudo que fizeres tudo que fizeres ao teu irmão, é a mim que estarás fazendo. Quem aqui, uma vez por semana, deixa o teu umbigo para poder ajudar alguém? Levanta o braço. Melhorou. Ufa. Ufa. Melhorou um pouco. Então, eu tenho que pôr a mão na massa, literalmente. Não adianta eu ficar em casa, lá naquele colchãozão confortável lá, isso não vai te dar futuro. Tanto que Kardec foi muito categórico e afirmativo. Fora da caridade. Então tem muitos que não estão nem aí, não quer se salvar não, né? Para que salvar? A caridade é. Então vamos lá? Tem mais o quê? Olha aqui, ó, tem a palestra na casa para você ouvir. A palestra, apesar que ela é muito provocativa, você vai ter que pegar ela e estudar. Feito? Tem a teoria, tem o magnetismo, né, que é o passe magnético. Tem a água magnetizada, que faz parte da terapia magnética. Tudo isso vai te ajudar. Ajudar a quê? A casa tem todas as ferramentas necessárias para isso. Só que isso é teu. Isso você não está na moda, mas você não pode terceirizar. Isso é teu. As ferramentas estão aqui, mas você que tem que pegar e ir à lida. Não adianta você falar assim, Ali, estuda para mim tal questão. Não adianta, é você que tem que estudar. Ah, vai para mim lá limpar o centro. Não, é você que tem que ir. Porque isso é intransferível. Não posso terceirizar. Feito? Para a gente já fechar, apesar que eu nem esqueci do tempo. A figura já diz tudo, por si só. Esses somos nós. Isso é eu, isso é você. Quem aqui discorda disso? Isso é básico. Essa é a realidade nossa. Para nossa atual faixa evolutiva. Isso é fato. Então, eu quero fazer uma pergunta. Claro, não precisa responder, também aos internautas queridos. Quero fazer uma pergunta. Qual é a voz que você quer ouvir? Aquela voz que está louca para te derrubar? Aquela voz que quer te ver na lama mais uma vez?
Aquela voz que está te emperrando a tua evolução, está te travando, ou aquela voz que te acalenta e fala, você é um filho de Deus, Deus te capacita com todas as ferramentas para o teu progresso evolutivo. Qual é a voz que você está disposto a escutar? Aquela que vai te trilhar no caminho do bem, ou aquela que vai dar larga a porta? O que você quer para você? O que você quer ouvir? O que você quer estar disposto a ouvir? Isso é pessoal, é individual. Por quê? Você é o secretário do teu sucesso, mas também é o secretário do teu fracasso. Então, muito cuidado. Qual é a voz que você quer ouvir? Vou dar 2 dicas muito importantes. Preste muita atenção. Sempre. Jamais sem. É jamais. Jamais. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. É jamais. Jamais, jamais sem Jesus. Eu sempre falo que é o amigo certo das nossas horas incertas. É o nosso irmão maior. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Conversa mais com Ele. Ele vai te ajudar. Mas olha, sempre, mas é sempre mesmo, chuva ou sol, frio ou calor, sempre com Kardec. Não há espiritismo sem os ensinamentos do Cristo muito bem explorados e explicados por Allan Kardec. Para quem não me conhece, eu sou a Lady Paula. A partir de hoje, ele vai começar a postar todas as palestras de vocês lá. Quem tiver alguma dúvida em Kardec, clica lá, curte a page, tem um botãozinho lá, enviar mensagem, envia a tua dúvida em Kardec. A gente vai tentar digerir durante toda a semana. Se eu não conseguir, eu trago para o Paulo, ele com certeza vai resolver. E eu só tenho a agradecer por estar aqui com vocês, nesse mês de Moacir Fernandes, essa pessoa maravilhosa, esse espírito maravilhoso, que só por esses 2 exemplos mostrou a sua grandeza e o quanto nós somos pequenos ainda, e que Deus possa abençoar imensamente essa casa e a todos que aqui vêm. Gratidão de coração a todos. Não. Não aplaudo uma gota, deixa para aplaudir o oceano, melhor. Maravilhosa palestra, sensacional. A nossa casa se sente honrada pela presença do nosso querido amigo. E lembrando a todos que segunda-feira teremos a palestra do nosso amigo Alexandre, lá de Pederneiras. E no próximo sábado, dando continuidade ao nosso mês em comemoração ao nosso querido irmão Moacir, teremos a presença da nossa querida amiga Heloísa Pires, filha do nosso grande estudioso da doutrina, Herculano Pires. Olha, lembrando, muitas vezes a gente escova o dente todo dia, toma banho todo dia. Espero que, às vezes eu não tomo banho, né? Mas a gente compra um perfume, uma roupa nova, né? E procura cuidar tanto do nosso corpo e às vezes esquece do nosso espírito que é eterno, né? O corpo a gente vai deixar e o espírito muitas vezes a gente esquece de cuidar das nossas ideias, dos nossos pensamentos, né? Então queria convidar a nossa querida irmã para fazer a oração de encerramento e contamos com a presença de todos vocês na segunda e no próximo sábado.
Esta paz que estamos sentindo após a mensagem, a palestra do Alê, que foi muito, muito importante. Nós vamos levar para os nossos lares e vamos meditar em tudo que aqui foi dito. Se pudermos, vamos pegar o livro dos Espíritos e dar uma lida antes de dormir. E nesse momento, nesta paz que estamos sentindo, nós vamos nos abraçando novamente. Vamos expandindo nossas auras, nos tocando como irmãos que somos. E vamos nos elevando a Jesus, abraçando este mestre amigo, este companheiro de todas as horas, de todos os momentos em nossas vidas. E com ele, vamos pedindo licença para darmos por encerrado a palestra de hoje, a reunião de hoje, rogando a Deus, nosso Pai, que abençoe esta casa, ilumine-a para que ela possa continuar elevando cada um de nós. Obrigado. Que assim seja.